Aceldama, porque está escrito no livro dos Salmos, que deserta as suas moradas e não haja quem nela habite. Tome outro o seu encargo. Verso 21, é necessário, pois que os homens que os acompanham todos os tempos que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João Batista, até o dia em que ele entre nós foi levado às alturas, um deste torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então puseram dois, José chamado de Barsebas, o justo, né, que tinha um sobrenome o justo, e Matias, e orando de todos os e orando, disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério apostolado, do qual Judas se transviu indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo então votado no lugar do 11 apóstolos. Até aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bênção. Então, aqui, nós vamos ver que o texto, ele sai de um cenário, né, no período que Jesus está, depois da sua ressurreição, porque aqui nós estamos falando depois da ressurreição de Cristo, né, no período que ele morre, a sua morte de cruz, ao terceiro dia ele novamente, né, ele ressuscita e aparece para algumas pessoas, como foi dito na terça, né, anterior, foi visto por Maria Madalena, foi visto pelos aqueles dois discípulos que iam na estrada de Emaús, e aí também ele se encontra, né, aqui com os discípulos. Então, nesse período que ele ressuscita, até a sua ascensão, a Bíblia diz que foi um período de 40 dias que ele teve com os seus discípulos, então, nas últimas instruções. A verdade é que aqui nós vamos ver que os discípulos estão, né, ali naquele período de muita euforia, porque o que Jesus falava era muito, mas quando ele consegue viver ou vivenciar aquilo que já tinha sido dado por Jesus, aí as coisas mudam. Por quê? Porque quando nós ouvimos falar algo, parece que é impossível, é uma coisa, a gente fica tentando, parece aquela, né? Mas quando nós compartilhamos e vemos, aí as coisas mudam. Por quê? Porque aí já não tem mais dúvida. Porque existe uma frase que diz assim: diante de um fato não há argumento, né? Por quê? Porque o fato é muito mais do que qualquer argumento, né, para debater. Então, os discípulos estavam nesse período. E aqui o texto, lá no verso de número 12, começa narrando dizendo: Então, voltando para Jerusalém, do monte chamado Oliveiras, do qual era perto de Jerusalém, a distância de um caminho, de um sábado. Então, nesse momento, é que Jesus convida, presbítero Jorge, Jesus convida os discípulos para subir no monte, o Monte das Oliveiras. Só que esse período, pelo que o texto nos afirma, é o último dia. Então, ele chama os discípulos ao Monte das Oliveiras. Então, naquele período ali, é o momento que Jesus ele vai subir ao céu. Vários textos ele aborda falando dessa inserção do Senhor ao céu. Uma nuvem o recebeu, né? E a nuvem cobriu, e mais anjos falaram com porque está olhando para baixo, porque está olhando, né, ainda procurando Jesus. Vão e fazer a obra, vão fazer o ID. Então aqui nós vamos ver que os discípulos, eles saem daquele período e eles ficam, né, anestesiados com aquele momento que Jesus... É uma situação assim, irmão, olha para cá, porque Jesus
morre, Jesus ressuscita. Agora Jesus em carne viva, porque depois que ele ressuscitou, né, foi tão verdade, ele mostra o furo dos cravos para Tomé. Tomé, tu tem dúvida? Então olha aqui, Tomé, minha mão. Olha aqui, Tomé, onde uma lança entrou dentro de mim, do meu lado. Então por quê? Porque Jesus estava dizendo assim, ninguém pode duvidar. O próprio livro do Atos, no capítulo, são testemunhos infalíveis. Ou seja, não há dúvida que o nosso Jesus Cristo ressuscitou. Então você pode dar um glória a Deus por isso? Não há dúvida que o nosso Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Só que quando ele ressuscita, o povo fica naquele período ali, até Jesus se encontrar com o discípulo. Agora, Jesus está novamente com o discípulo, Diácono Agleias. Só que de repente ele está no Monte de Oliveira, Jesus está subindo novamente para o céu. É o período também que Jesus fala, não, vocês não vão ficar só, não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o Espírito Consolador, esse vai estar contigo até meu retorno para buscar a igreja. Então aqui nesse momento, o discípulo foi tomado em êxtase, porque isso aqui é algo que contemporâneo a nós, ninguém viu isso. Ninguém nunca viu algo glorioso, majestoso, como esse. Só que, na parte B do texto, diz assim, o qual era perto de Jerusalém, a distância de um sábado. Então, nesse período aqui, para a gente entender essa parte B do texto, aqui ainda estava a lei de Moisés, ele estava seguindo a lei de Moisés. E por que diz um caminho como de um sábado? Não é que é o período de um dia, porque senão poderia colocar qualquer um dia, né? Mas coloca sábado, por quê? Porque como sábado, eles guardavam o sábado, então tinha uma quilometragem, uma distância que eles poderiam percorrer para que não quebrasse a lei. Qual era? Era 1 quilômetro, no máximo. Então nós vamos ver aqui pelo texto, que a distância de Jerusalém, né, até este lugar, que é o Monte das Oliveiras, era um percurso de aproximadamente 1 quilômetro, porque aqueles não quebram a lei, estão dentro da lei, estão cumprindo a lei aqui como foi, né, entregue por Deus pela vida de Moisés no Monte de Sinai. Isso nós vamos ver lá no Velho Testamento, onde Moisés subiu ao monte, né, Deus entregou ali a tauba, né, do testamento e todas as leis nas suas mãos. Amém, irmãos? O verso de número 13 diz assim, ó, e entrando subir ao cenáculo, aonde habitava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelenote, Judas, irmão de Tiago. Aqui é uma contabilidade dos 11 discípulos. E agora passa a ser apóstolo, porque aqui é a transição. Depois a gente vai falar um pouco sobre essa questão de apóstolo, né? Como surgiu o apóstolo, quem é de verdade apóstolo. Está aqui dentro. Nós vamos começar a entender aqui, né? Então aqui, para iniciar o texto, ele diz assim, o cenáculo. Eles voltaram para o cenáculo. Alguns estudiosos vão dizer que esse cenáculo era a casa de João Marcos. O João Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, né? Segundo, era a casa de João Marcos, onde ele se reunia. Também era a casa que Jesus se reuniu à última ceia, onde ele tomou a última ceia. Então aquele lugar ficou como se fosse reservado para que ele se reunisse. E ali eles colocaram esse nome deste lugar, cenáculo. Inclusive, quando Jesus Cristo fala assim, os discípulos, vai a uma cidade e lá você vai encontrar uma pessoa com um cântaro na mão, acompanha eles, isso aqui é texto bíblico, tá, irmão? Texto bíblico. Acompanha eles e quando ele chegar na casa dele, fala que eu quero fazer uma ceia na casa deles. Só que quando o discípulo obedece à voz de Jesus e faz isso, a Bíblia diz que o lugar já estava Esse ambiente a qual Jesus, né, já sabia. Mas Jesus, ele fala para os discípulos ir. Então esse lugar já estava preparado. Então
esse lugar, por revelação de Jesus Cristo, e agora ele é batizado, ou seja, é colocado um nome como cenáculo, ou seja, um lugar onde os discípulos reuniam ali para estar orando ao Senhor em comunhão unânimes. E a parte B do texto, ele, como eu disse, ele só cita aqui discípulos, que é os 11, que agora, né, este período de transição, discípulo para apóstolo, que é os irmãos que nós falamos. No verso de número 14, diz bem assim, ó, olha como que esses homens estavam, olha a autoridade, de onde estava vindo essa autoridade sobre a vida desses homens, e isso aqui não tinha descido, não tinha descido o Espírito Santo sobre eles, tá, irmãos? Esse período aqui, eles estavam, né, em um momento de esperar, porque no primeiro capítulo, no verso de Mateus 10, onde nós falamos, é onde Jesus disse, não se ausenta de Jerusalém, que eu vou vos batizar com o Espírito Santo. Descerá o Espírito Santo sobre vocês. Não é um batismo de João Batista, é um batismo com o Espírito Santo, é diferente, é algo muito mais do que vocês podem imaginar. Então, nesse período aqui, eles estão esperando, mas como eles estavam esperando? Isso aqui é muito importante, a gente precisa entender. Ó, verso de número 14, todos estes perseveravam unanimemente em súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então aqui o segredo destes homens era a oração e a súplica. Eles tinham uma delegação para uma direção para ir. E aqui ele está como? Não está como a gente viu Tomé algumas vezes ausente do discípulo. Estão todos ali reunidos unanimemente. Esse unanimemente, a gente estivesse falando reunido no mesmo lugar, sentindo as mesmas dores, se alegrando junto, chorando junto, unido na unidade da fé, esperando algo do céu descer sobre eles. Não era reunido ali para bater uma prosa qualquer, não, irmão. Ali eles estavam com um propósito. Unanimemente é reunido em um lugar com propósito. E por que o Espírito Santo desce? Porque ele estava reunido, né, orando em oração e súplica, no mesmo lugar e com o mesmo propósito. E é por isso, aí eu abro um leque, é por isso que às vezes não acontecem as coisas. Porque às vezes tem tanta gente reunida em um só lugar, mas não está com o mesmo propósito. São propósitos diferentes. Porque às vezes não é algo que está longe. Aqui dentro mesmo da igreja, tem pessoas que estão aqui só por causa de uma coisa, só por causa de uma oportunidade, por causa, sabe, até de uma pessoa. Isso acontece não só aqui, todos outros. Mas aqui não. Aqui os discípulos estavam reunidos e com um propósito. E eles ficassem em Jerusalém, porque eles sabiam que ali ele ia ser revertido. O Espírito Santo desceria sobre eles. Não tinha outro propósito. O propósito era a descida do Espírito, era cumprir a ordenança que Jesus Cristo, nos seus últimos dias, nas suas últimas orientações, tinha dito para eles. Não tinha outro propósito, não. Era estar reunido em um só propósito, à espera do Espírito. Quando tem uma nação, tem um grupo de pessoas grandes, médios, pequenos, com um propósito, o céu se abre. Então, quem sabe isso aqui não é uma orientação às nossas vidas. Viver um propósito. Quando tem uma nação, ou um grupo de pessoas, que não está no mesmo propósito, aquela brincadeira de acordar, puxa um para um lado para o outro, cabo de guerra. Uma brincadeira de cabo de guerra. É um puxando para o canto, o outro puxando para o outro. O que resulta? Quando está equilibrada na força, não sai do lugar.
Então a gente precisa entender uma coisa. Nós temos que viver e andar no propósito. Aqui tem um propósito. Nós temos um propósito. É adorar o nome do Senhor Jesus. E ficar unanimemente esperando a vinda dele sobre a igreja, sobre a terra. Ele vem buscar a igreja. Nós precisamos estar reunidos unanimemente, esperando a vinda de Jesus Cristo. Esse é o objetivo da igreja do Senhor na terra. Por mais que tem muitos que vai para conquistar, para ter prosperidade daqui e dali, mas um propósito é necessário a gente entender. É necessário entender. É necessário entender. O propósito é estar preparado, porque no dia que ele vir, no dia que a última trombeta tocar, nós estamos prontos para subir para a eternidade. Tem um propósito do céu aqui, presbítero Jorge. Sobre isso. Nós também estamos vivendo no século 21, 2025, temos um propósito. Percebemos que o mundo, está de mal a pior, revelando a cada dia, para o que está escrito em Apocalipse, como nós estudamos aqui na igreja. Mas nós não estamos perdidos. A igreja não está perdida, a igreja tem uma direção, a igreja tem um propósito. Aleluia! É a vinda do Messias para buscar a igreja lavada e remida nos... Você pode aplaudir o nome do Senhor? Deus revela outra situação. A outra situação é que eles estavam ali reunidos em um só propósito, estava na direção de Deus. Porque quando nós estamos em oração, nós não fazemos nada que não esteja na direção. Essa substituição não é troca, porque troca e substituição é dois significados. Parece até que é o mesmo, mas não é. A troca é você trocar uma peça pela mesma peça. A substituição é trocar uma peça pela outra peça. A substituição de Matias, de Judas por Matias, foi algo, que estava direcionado por Deus. Porque tem alguns que falam que não é direcionado por Deus. Nós vamos ver um pouquinho para frente aqui. Porque algumas pessoas, porque da mesma forma que nós lemos a palavra de Deus para ter uma interpretação direcionada por Deus, tem tanta gente lendo essa Bíblia para ter interpretação, cruza as palavras, e não é, parece que a Bíblia está contando coisas diferentes. Da mesma forma tem, irmão, então nós temos que ficar. Outra coisa que nós vemos aqui é Jesus Cristo, quem estava com esses homens, Maria, a mãe de Jesus e seus irmãos. Só que aqui há uma situação, por quê? Porque depois a gente não vamos ver mais falar sobre Maria. Porque Maria é tradição. Eu não estou tirando a honraria, o mérito de uma mulher que foi escolhida não por ninguém, sim por Deus, para gerar Jesus. Então, portanto, essa mulher, ela é uma mulher diferenciada, é tanto que o próprio texto diz, tu és agraciada no meio de tantas. Não estamos tirando a honraria de Maria, mas Maria não é uma santa. Maria não pode ser adorada. Não. Olha aqui, porque nós vemos aqui que Maria, aqui é a última vez, dentro do texto, vai falar sobre ela. Não sabemos mais o que aconteceu. Ela acompanhou essa evolução da igreja, porque aqui nós estamos falando da igreja primitiva, nós estamos falando aqui do avanço dos primeiros irmãos da igreja de Cristo. Então nós não sabemos como Maria, se ela acompanhou esse avanço, se ela não acompanhou, o texto não fala mais sobre ela. Só que a tradição, inclusive um ponto, que a igreja católica aponta, ela é trazer a tradição. A tradição de Maria é dela ter essa honraria de ser escolhida por Deus para gerar Jesus.
Só que a tradição, ela pode ser, né, ter uma devoção pela tradição, mas pelo texto não tem possibilidade. Porque o texto não diz mais nada sobre Maria, a não ser que ela está, como um de nós, em um lugar orando. Não é verdade? Então, as escrituras não traz mais fundamento sobre Maria, que ela foi depois desses episódios. Então, assim, o capítulo 14 finaliza, aí nós vamos iniciar o verso número 15. E esse verso de número 15, ele trata, né, aqui a necessidade, segundo, né, os apóstolos, a necessidade dessa substituição de Judas para, né, o Matias. Então, naqueles dias, verso de número 15, naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora, a multidão junta, era quase 120 pessoas. Quase 120 pessoas. Então, ele diz assim, ó, e naqueles dias, então, esse período aqui, entenda aqui, irmão, porque isso aqui é algo cronológico. Precisa entender muito bem isso aqui, para a gente sair daqui entendendo o que o texto realmente está querendo dizer. O texto vai dizer assim, o verso 15, e naqueles dias, então está falando de um período, concorda comigo? Está falando de um período, esse período aqui é de 10 dias, porque quando Jesus sobe ao céu, até a descida do Espírito Santo, é equivalente a um período de 10 dias. Por quê? Porque um período entre a Páscoa, né, que é ali o dia seguinte que Jesus é morto na morte de cruz, até o dia que a descida do Espírito Santo, ele dá uma volta de 50 dias. Então, se Jesus ficou 40 dias no meio dos discípulos, então, esse período onde Pedro está dizendo, né, é um período de 10 dias. É o período que ele está sempre reunidos juntos, é um período sempre que eles estão ali orando para a descida do Espírito Santo, né, ali naquele momento. E nós vamos ver que Pedro, ele lidera esse pequeno grupo. Isso foi algo natural, né? Só que esse natural já era previsto por próprio Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, né, ele é morto e Pedro volta para onde? Volta para o mar para pescar. Que é a segunda pesca maravilhosa, aonde só deixar aberto, aí não faz mais isso. Fala com ela, deixa aberto, não faz mais. Então, nós vamos ver que Pedro volta para onde? Porque ele entende, cara, acabou, eu não sei fazer mais nada, vou voltar para onde? Tá. Aí Jesus novamente encontra Pedro aonde? No mar. Aí Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Ele diz, então apacenta minhas ovelhas. É aquele texto que muitos pregadores, né? Porta do inferno não prevalecerá sobre. A gente também já falou sobre essa pedra que Jesus disse. Na verdade, não é Pedro. Pedro é um fragmento de uma rocha. Pedra. Mas Jesus, quando ele fala pedra, ele fala sobre pedra rocha. Quem é a rocha? Jesus. Pedro é pedra. Jesus é rocha. Pedro não suportaria, porque Pedro era como eu e você, a igreja. Agora a rocha é Jesus Cristo, esse sim, suportará até a vida dele, a igreja do Senhor na terra. Amém? Então Pedro, ele lidera porque foi previsto por Jesus esse grupo de pessoas naturalmente. E o próprio texto diz que era aproximadamente 100 pessoas. Isso aqui traz uma mensagem muito grande, sabe por quê? Quando eu estava vendo esse texto, foi um tapa. Que a gente quer algo íntimo, tá, irmão? Né, pastor? A gente quer ganhar, ó, a ovelha, quer, né? Ele tem essa luta, porque o nosso chamado é esse. Só que aqui eu fui ver aqui Jesus Cristo. Jesus, irmão. Estou falando de mim, que é um mero Jesus. Aquele que foi enviado.
aquele que era homem, era Deus encarnado na terra, e ele, desde o seu batismo lá no Jordão, por João Batista, até a sua morte de cruz, seu ministério foi de 3 anos. Então nós estamos falando de Jesus Cristo sendo um líder, 3 anos, e esses 3 anos, ele operou grandes sinais, grandes maravilhas, feitos, ressurreição. Quantos tinha na igreja de Cristo? Quase, aproximadamente. Então não se assuste com quantidade, tá, irmão? Porque às vezes quantidade não é qualidade. Porque esses 120 aqui poderia ser pouco, pela quantidade de pessoas que ouviam Jesus. Mas era 120 que estava preparado. Isso aqui que diferencia. Eles estavam preparados para receber o Espírito Santo. Porque na verdade o número não vai falar muito. Aqui tinha poucos, em vista do que ouviram Jesus. Porque todas as vezes que nós vemos o texto, os evangelhos falando, tinha uma multidão, irmão. É algo que não dá para contar. 120 dá para contar. Você olha assim, deve ter umas 150 pessoas. Olha assim, você já dá uma notada. Mas multidão não. Então não tem como. Porque só naquela multiplicação de pão foi 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. O texto diz. Então, ou seja, muitos seguidores, mas preparados, 120 aproximadamente. Está vendo aqui como é que é as coisas? Não adianta estar no ambiente, não adianta estar ouvindo a administração, não adianta estar ouvindo a pregação, mas não estar Pode ser pouco, mas pouco estão. Aqui era pouco, mas pouco estava preparado para receber o Espírito Santo de Deus. E foi esses poucos que receberam o Espírito Santo. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia. Pode aplaudir, irmão. É Deus. É o Senhor Jesus. Um dos primeiros pontos que Pedro começa a trazer alguns argumentos para essa substituição, presbítero, é o verso de número 16. Diz bem assim, ó, homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de quem? Davi, acerca de Judas, que foi o guia daquele que prenderam a Jesus. Então o texto está dizendo assim, melhor dizendo, Pedro está dizendo, que aqui é Pedro que está falando, tá, irmãos? Então Pedro está dizendo, irmãos, isso ia acontecer, estava previsto, e foi profetizado pela boca do nosso Davi, rei Davi, né? E aonde é que está escrito isso? Claro, Davi não fala nome, porque nós estamos falando de quase 800 anos, ou quem sabe até 1000 anos atrás, essa profetização pela vida de Davi. Ele diz assim, ó, no Salmo 141, 9. Quem pode achar aí? Fazer essa leitura, por gentileza. Salmos 41, verso 9. 41, verso 9. 41, verso 9. Nós sabemos aqui, ó, o texto como diz, até o meu próprio amigo íntimo. Quem beijou o rosto? Amigo? Em que eu tanto com... Quem trabalhava com a finança do ministério de Jesus? Que eu tanto confiava. E comia na onde? Quem serviu o pão para ele? Quem colocou a mão e pegou o pão? Levantou contra mim. Então Davi já profetizou. Isso aqui, ó, Pedro era um camarada que conhecia muito o texto, tá? Porque você vê que Pedro, quando ele assume algumas falas, ele fala muito pouca coisa dele mesmo. Ele sempre cita texto. É tanto que no capítulo de número 2, lá para os seus versos de número 14, se eu não me falha a memória, ele começa a falar sobre o quê? Sobre o livro de Joel. Não é isso?
Ele não cita o livro de Joel? Naqueles últimos dias derramaria do Espírito Santo, os jovens teriam visões. Ele está falando o texto bíblico. Então você percebe que aqui novamente, Pedro fala novamente, foi profetizado. Isso já estava previsto acontecer, foi profetizado pela boca de Davi, servo de Deus. O segundo ponto aqui, né, que a gente vamos perceber, é o verso 17. Aqui é como se fosse uma lamentação de Pedro, ou algo meio que, né, trazendo a memória de quem era Judas e o que Judas fez, né? Olha o que o texto diz, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Está falando de Judas aqui, ó. Judas foi contado como um dos nossos. Então, quando contava, cadê os 12 discípulos de Jesus? Estava contado entre eles. Não era alguém que estava ali acompanhando como os outros. Não, Judas era contado como um dos 12. Pedro está dizendo isso aqui, ó. Ele foi contado como um dos nossos. E foi alcançado esse ministério. Ou seja, todos os feitos, aquelas viagens missionárias que Jesus enviava os discípulos, Judas estava, expulsou demônio, né, curou pessoas, orou por pessoas. Judas estava acompanhando todo esse processo, né, do ministério de Jesus. Só que o que acontece? Judas depois, ele desvia do seu chamado, desvia, né? Isso aqui também, irmãos, traz uma palavra muito pesada, muito dura ao nosso coração. Mas é necessário a gente falar. Sabe por quê? Porque quem se lembra daquele texto que fala assim, naqueles últimos dias, muitos falarão, né? Eu profetizei no seu nome, expulsei demônio no teu nome. Aí Jesus vai fazer o quê? Afasta de mim que eu não? Quem sabe é um como Judas. Sabe, é um como Judas. Está do lado, até profetiza, até fala, mas na verdade todo o caminho aonde era para. Então, temos que tomar cuidado. Nem sempre quem está dentro, sempre que está no movimento, é alguém que realmente está, né, enquadrado ali na sua missão, no seu chamado. Verso de número 18. Ora, 18 e 19. Ora, este adquiriu. Isso aqui é uma narrativa sobre o que Judas fez com esse valor que ele recebeu para entregar Jesus, né? Então assim, verso de número 18. Ora, esse adquiriu um campo com um galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas, o intestino, se derramaram, né? E foi notório a todos que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, este campo se chamava campo de, segundo a história vai dizer que Judas, ele recebe 30 moedas de prata. Concorda comigo? Quem já leu o texto já. Então Judas recebe essa 30 moedas de prata. Só que Judas também foi enganado, irmãos. Judas foi também enganado. Por quê? Porque segundo ia prender Jesus, mas não matar Jesus. Só que quando Judas viu que ele tinha feito algo muito errado, ele aí vai fazer o quê? Jogar no templo do sacerdote. Não, eu não quero esse dinheiro não. Se vira. Aí Judas vai aonde? Ele vai segundo a história diz que ele vai a um pé de um. E aqui também, irmão, porque esse campo, né, que segundo que ele adquiriu, porque está escrito aqui, né, adquiriu um campo com galardão da iniquidade. Galardão é o valor, ele comprou.
E é necessário que... Deixa eu baixar aqui, irmãos. E nós vamos ver que é critérios para ser apóstolo. Aqui seguem os critérios para ser apóstolo. Não é eu querer ser apóstolo. Olha os critérios para ser apóstolo aqui. Aqui está dizendo, o próprio texto bíblico. Eu preciso ver, ou acompanhar, ou estar, desde quando Jesus foi batizado lá no Jordão por João Batista, o texto está dizendo, até o dia que ele subiu ao céu. E outra, tem que também vivenciar e ver a ressurreição dele, comprovar, ser testemunha. Esse sim é apóstolo. Então, verso de número 23, diz assim, ó: e apresentaram dois, José e Matias. Então, duas pessoas dentre aquele 120 pessoas, acompanhou e teve esses critérios. Então, de 120, dois teve os critérios de acompanhar desde o início até o fim, aliás, até o final, até a ida ao teu céu, e também acompanhar da ressurreição de dois, José e Matias. Então, entre os dois, vamos ter que escolher um dos dois. Não pode ser 13 apóstolos, só pode ser 12, então tem que escolher um. Aí, o verso de número 24 diz assim: e orando, opa, aqui eu já entendo uma coisa. Orando, disseram: tu, Senhor, aqui já eles estão orando já, né? Tu, Senhor, conhecedor dos nossos corações de todos, mostra do qual, né, destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério, apostolado, de que Judas desviou para ir para o seu próprio lugar. Vamos deixar só o verso 26 para a gente finalizar. Aqui é justamente o momento que os discípulos, depois de selecionar, porque aqui é uma seleção, concorda comigo? Se tem seleção, né? Tem critérios, e os critérios para ser apóstolo é os critérios ditado aqui no texto. Então nós vamos ver que depois dos critérios, depois de selecionar, eles vão agora orar. Então não é de qualquer jeito não, Dudu. Entendeu? Tem que ter critérios, tem que ter seleção, e tem que estar debaixo de oração. É assim que é levantado obreiro. É assim que é instituído obreiro na casa do Senhor. Tem que ter critérios. Opa, o cara é presente. Opa, o cara é esposo de uma mulher só. Opa, o cara, né? Aí vai ter uns critérios. Como que é a conduta dele no trabalho? Como é a conduta dele na casa dele? É o marido que espanca a mulher? Não dá, meu irmão. O obreiro não pode fazer isso. Na verdade, ninguém pode fazer isso. Então, há critérios para ser obreiro. Aí seleciona, opa, tem esse aqui, né? É coerente com os critérios, tem esse aqui. E depois, oração. Porque a oração, ela une o propósito com Deus. Aí aquilo não é simplesmente algo ditado por um homem. Não é simplesmente o pastor falando, não, vem cá, irmão, você vai ser obreiro. Não é algo assim. É algo que, né, critérios, seleção e oração. O Deus do céu, Ele, né, nos concede a escolher. Glória a Deus. O verso 26, agora ele trata quem foi a escolha entre Judas, misericórdia, entre Matias e José. Verso de número 26. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo então votado no lugar, né, com os 11
apóstolos. Lançaram a sorte. Isso aqui, o pessoal, né? Eles pegam essa parte, lançaram a sorte, e tem muita contradição, né? Mas nós vamos ver que, né, o Velho Testamento fala muito sobre os textos, né, do Velho Testamento fala muito sobre lançar a sorte. Quando Jonas estava num navio, o que eles fizeram para definir que era Jonas que estava em pecado? Lançaram era uma cultura, era lançando a sorte, e era algo de Deus. É tanto que o sumo sacerdote do templo, ele lançava a sorte também em algumas ocasiões. Ele tinha duas pedrinhas, né? Turi e Tumi. Eu não me falo a memória o nome das duas pedrinhas. Uma pedrinha mais escura, uma pedrinha mais clara. E eles faziam alguns momentos lançando a sorte para tomar algumas decisões diante de Deus. Ou seja, os apóstolos estavam em oração, eles foi seletivo, teve critério, selecionou, estava em oração e ainda lançou a sorte. Então, para escolher entre José e Matias, não foi olhando assim pela aparência, não, esse aqui é mais bonito, ou outro critério pela cabeça. Teve seleção, teve critério, teve, oração, e ainda agora eles lançaram a sorte, que isso, até esse momento, depois aqui nós não vamos ver muito mais falando sobre lançar a sorte, nós vamos ver, é tanto que o povo fala muito. Pedro se equivocou, e precipitou em fazer essa seleção, é tanto que eles argumentam tão forte sobre isso, que eles falam que o homem escolheu Matias, e Jesus escolheu Paulo. No caso, era Paulo que era para ser esse substituto de Judas, né? Um argumento muito forte que eles têm. Na verdade, você pode perceber, o texto mesmo é bem claro de dizer que eles não estavam sendo guiados pelas cabeças deles, não. Era alguém que estava guiado por Deus. Eram homens que estavam reunidos em um lugar só, eram homens que estavam vivendo uma vida de oração, eram homens que estavam literalmente vivendo a vida ali para Deus. Jesus, né? Então, a palavra é verdadeira, não é equívoco, não é algo da cabeça de Pedro, não é precipitação, não é algo que Deus disse. Deus, concedeu esse momento dessa escolha entre Matias e José. Então, finalizamos aqui até o verso de número 26, que é o período aí que Matias agora é escolhido para ser um dos apóstolos. Então, meu irmão, um apóstolo de verdade é aquele que viu Jesus desde o batismo lá de João Batista até a inserção de Deus da subida ao céu, e também viu a ressurreição, foi testemunha da ressurreição de Cristo. Esse é considerado. Amém? Glória a Deus. Então Matias foi escolhido por nessa seleção, por critério, por oração, e também lançaram a sorte caiu sobre mim. Bem, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Nós estamos nesse período, do verso de número 12 até o 26. Porventura, alguém tiver uma dúvida, eu tenho 3 caixinhas de perguntas para alguém que quiser perguntar alguma coisa relacionada ao texto que nós falamos nesta noite. Se tiver dúvida, por favor, tire, não vai para casa, não, né? Não tem pergunta boba. Boba é aquele que não pergunta e tira a sua dúvida. Então nós temos esse período aqui de ensino mesmo. Se você tiver dúvida, por favor, pode falar. Aí eu uso aquela outra palavra, eu falo agora. Vejo que eu fui muito sensato nas minhas palavras. Bem, vamos ficar de pé.